Opa, bom? Bora pro recap da parte 3 do assassino mais poderoso da Terra que foi transferido para outro mundo. E se gostar, não esqueça de deixar like e se inscrever no canal. E comenta para dar mais engajamento pro canal. Bora pro vídeo. O capítulo já começa com os heróis juntos da Santa e seu cavaleiro numa floresta, enquanto o cavaleiro explica que como a floresta é um lugar cheio de perigos, eles não podem estar indo em um grupo só e é por isso que ele vai colocá-los em um grupo de 2 pessoas ou 3. E assim que os alunos souberam dessa informação, algumas minas já foram para perto do presidente da sala pedindo para entrarem no seu grupo. E o valentão não fica de fora também, pois seus capangas também já correram atrás dele para irem caçar os monstros. E a mina das pedradas e o cara do vento também formaram um time. E assim todos formaram seus times, e quando o cavaleiro ia dar a permissão para todos partirem, ele percebe que ainda tinha mais 2 pessoas que ainda não formaram um time, e esses indivíduos eram o nosso prota e a mina que parece ser útil. E é o que parece, o pessoal não queriam formar um grupo com a mina que parece útil porque eles estavam com medo dela. E o motivo para isso eu ainda não sei. E sem escolha ela teve que formar um grupo com o nosso prota, que por sinal não estava nem um pouco empolgado. E analisando ela, o prota percebe que ela tem uma personalidade confiante e apática. Além disso, ela é uma pessoa orgulhosa e não deixaria ninguém atrapalhar seu caminho. E percebendo que ele estava olhando ela muito, ela perguntou o que ele queria e responde que não tá querendo nada. E antes de começar a caçada aos monstros, a Santa avisa que como isso é uma ocasião especial, o time que derrotar mais monstros receberá uma recompensa surpresa. Então boa sorte para todos. Então que a caçada começa. E entrando nas partes mais profundas da floresta, a Kanzaki fala para o nosso prota que como a proteção divina dela é superior à de qualquer outro, ela não precisa de ajuda dele para nada. Ele só tem que se certificar de não ficar no caminho dela. E na maior cara de tô nem aí, o prota responde que tá bom, ele vai deixar ela fazer tudo. E a resposta do nosso prota fez ela se questionar se ele tinha algum tipo de orgulho. Mas a primeira coisa que o nosso prota quer ver agora é ver as habilidades de combate dela. Enquanto isso, ele sente a presença de 4 inimigos que os cercaram. E esses inimigos eram goblins. E assim que a Kanzaki viu o monstro, ela hesita por alguns segundos, e esses segundos foram suficientes para o goblin partir para cima dela. E usando sua proteção divina, ela manda o goblin se curvar diante dela. E assim ele fez. E essa é a proteção divina da Kanzaki, dominação. E essa habilidade permite que o usuário impor a sua ordem sobre seu alvo. E o prota avisa ela que ainda tem mais alguns monstros perto deles. E assim ela ordena o monstro se livrar de sua arma e colocar as mãos para trás. E como ela estava suando muito, nosso prota pergunta o que estava rolando, e ela responde que quanto mais tempo ela usa sua proteção divina, mais cansada ela fica. Ou seja, a habilidade dela consome muita mana. E para não perder tempo, o Araji fala para ela capotar aquele goblin, pois tem outros monstros vindo. Mas ela hesitou em capotar o goblin, pois esse monstro parece um humano. E Araji a responde: e daí que esse monstro parece com um humano? Ou ela esqueceu que essa coisa acabou de tentar atacar eles? Ou seja, essas coisas são seus inimigos, e não tem motivo para manter seu inimigo vivo, diz Araji. E isso foi o bastante para motivá-la. E catando uma pedra no chão, Araji pensa consigo mesmo que por mais que ela tenha obtido poderes, ela ainda é uma estudante ingênua vindo do Japão que está acostumada com a paz. Mas a única coisa importante agora é se ela consegue escolher a decisão correta em frente ao perigo. E assim que os monstros se aproximam, a Kanzaki manda eles se curvarem e uma grande gravidade se põe sobre eles, deitando todos eles no chão. Em seguida, Araji pergunta o que ela vai fazer agora e ela manda ele calar a boca e ajudar ela, e foi nesse momento que ele lembrou que foi ela mesma que falou para ele não fazer nada, deixando ela sem palavras. E sem escolha ela teve que mandar os monstros se autocapotarem, e cada um dos goblins se autocapotou, o que fez o Araji ficar surpreso, pois não sabia que a habilidade dela permitia ela dar ordens tão severos. Mas sim, ela pode fazer muito mais que isso, mas quanto mais difícil for a ordem, menor são as chances de sucesso. E após entrar em uma batalha real e ter visto o corpo dos monstros no chão, ela percebe que é mais difícil do que ela pensou que seria. E a resposta do Araji foi que como esses monstros eram seus inimigos, então é mais do que justo se livrar deles. Mesmo que fosse um humano ou um monstro, a coisa mais sensata é se livrar dos seus inimigos. Isso se quiser continuar a viver, diz o prota. E essas palavras do prota surpreendeu bastante a Kanzaki, pois Araji estava calma demais para alguém que acabou de ver uns monstros capotados. E nem poder ele tinha. E enquanto ele procura algo valioso nos monstros, ele a responde que ela não precisa se preocupar e pode ficar calma em relação a isso, por ser calma é uma das poucas virtudes que ele tinha. E agora ele deveria continuar em frente ou voltar se a Kanzaki estiver com medo, diz Araji. E olhando fixadamente o monstro à sua frente, ela responde que deveriam continuar em frente. E nisso, quando percebe que ela só está tentando
tentando parecer forte no momento, mas o caráter dela não é tão ruim. Enquanto isso, os outros estudantes estão passando por um problemão, pois o cara do vento e a mina das pedradas estavam fugindo de algo enquanto se perguntavam por que os monstros eram tão fortes, pois eles esperavam monstros mais fracos. E com toda a sua determinação, os dois juntam suas forças para fazer um ataque em conjunto, com ele utilizando sua Wind Blast e ela usando Rock Bullet. Mas mesmo assim, eles não foram capazes de eliminar o monstro e isso deixou tanto o rapaz do vento tanto a mina das pedradas em choque. Enquanto isso, o urso demoníaco, ou sei lá que monstro é esse, se aproxima deles lentamente. E o 6º capítulo já começa com as lembranças da Kanzaki com seu enorme desejo de voltar para seu avô, pois foi ele quem a cuidou, e ela ainda não retribuiu ele por tudo que ele fez por ela, e ela realmente quer ver ele, e mostrar o quanto ela cresceu e fazer ele feliz, pois provavelmente ele deve estar muito triste no momento, mas os pensamentos dela foram interrompidos pelo nosso prota que fala para ela que se eles continuarem nesse caminho provavelmente irão se perder, mas ela acredita que se eles forem em linha reta não tem como eles se perderem, e com uma cara séria Araji fala para ela que se isso for o que ela realmente acredita, ela realmente está subestimando a floresta, mas sem dar ouvido às suas palavras, ela manda ele calar a boca, mas em seu pensamento ela estava pensando em quão estranho é o nosso prota, e usando as mesmas palavras que ela tinha usado no passado contra ele, ele falou para ela parar de encarar ele também, mas do nada um grito ecoou pela floresta toda, e Araji percebe que essa voz pertencia a Hashimoto, e pela voz parece que ela está em perigo, o que levou o nosso prota a perguntar para sua companheira o que eles deveriam fazer agora, e com toda a sua determinação ela respondeu que deveriam salvar seus colegas, e na esperança de que eles estejam bem, assim eles partirem em direção à voz. E bem, a situação da Hashimoto e cara do vento não estava nada bom, pois o monstro que está à sua frente está quase mandando ela de arrasta para cima, e mesmo nessa situação a única coisa que ela queria era que seu companheiro de time conseguisse fugir, mas o cara do vento se recusa a deixar ela lá sozinha, mas do nada ele sente algo vindo por detrás, isso era um monstro levantando seu braço com toda a sua força, querendo mandar os dois pombinhos de arrasta para cima juntos, mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, Kanzaki chega, e usando sua habilidade ela foi capaz de imobilizar o monstro urso demoníaco, mas por mais que ela tenha conseguido imobilizar ele por algum tempo, ela não consegue segurar ele por muito tempo, e é como nosso prota já suspeitava, a habilidade da Kanzaki tinha efeitos diferentes dependendo do seu alvo, mas isso não vem ao caso agora. Então o nosso prota pergunta pro Narumi se a Hashimoto ainda tá viva, e ao confirmar que apesar das dores que ela está sentindo, ela ainda está respirando, e como ela ainda estava viva, o prota fala para o cara do vento carregar ela e meter o pé daí o mais rápido possível, mas Narumi ainda queria ajudar, o que fez Araji fazer ele acordar para a vida, pois se continuar aí Hashimoto pode acabar perdendo a vida, e sem escolha ele carrega a mina das pedradas, mas enquanto estava partindo nosso prota fala para ele pedir ajuda se ele encontrar Midou ou a Leonora, que seria Branca de Neve. E agora que o cara foi, vamos focar no que realmente importa, pois o problema no momento é esse monstro gigante, e ativando a sua habilidade do julgamento, assim descobrimos as informações do urso, e esse urso faz parte da raça dos urso blindado e da espécie mutante por cima, mas vou continuar chamando de urso demoníaco mesmo, e também esse urso só tem 10 anos de idade, e suas habilidades são de alto nível tirando sua mana que é de rank F, e ao que parece ele também está sendo controlado por um demônio, e após esse análise Araji também faz análise externa, que é o que ele tá mais vendo, que seria que a pele desse urso é bem blindado, então provavelmente os ataques do nosso prota não surtirão efeito sobre ele, e mais importante, o que é esse negócio de espécie mutante, diz o prota, mas interrompendo os seus pensamentos a Kanzaki grita que não consegue segurar esse monstro mais, e perdendo seu controle sobre o monstro, o prota elogia ela, pois ela fez um bom trabalho mantendo o monstro sob controle até os outros fugirem, então é hora deles meterem o pé também, mas como ela usou muita força para parar o monstro, ela não consegue mais se mover também, e como ela estava caída no chão, o monstro se aproxima querendo atacar ela, e sem escolha o nosso prota teve que usar algumas de seus acessórios, e do nada o nosso prota puxa uma granada de fumaça do bolso, e usando isso ele foi capaz de distrair o monstro dentro da fumaça, e ao abrir seus olhos a Kanzaki se vê sendo carregada pelo nosso prota, e quando ela ia falar, ele manda ela ficar quieta senão o monstro vai escutar eles, e deixando ela no chão. A sua primeira pergunta foi de onde Araji encontrou aquela bomba de fumaça, e ele responde que ele fez essa bomba de fumaça enquanto os outros estavam treinando, mas é claro que isso é mentira, pois a verdade era que o nosso prota tinha alguns equipamentos com ele quando ele foi invocado, e como eles são limitados ele não quer desperdiçar nenhuma delas, e os equipamentos que estavam com ele eram 38, sua faquinha de cozinha, uma
uma granada de fumaça e faquinha de cortar cebola. E como esses são os equipamentos básicos para um assassino, ele carrega essas bodegas para onde quer que ele vá. Agora eu tenho uma pergunta: que tipo de pessoa carrega tudo isso para a escola? Em seguida, Kanzaki se desculpa, pois foi ela que pediu para eles salvarem os colegas, mas ela acabou sendo quem foi salva. E confortando ela, o nosso prota fala que ela não precisava se desculpar, mas ela podia agradecer. E com toda sua sinceridade, ela o agradece por tê-la salvada. E para tirar uma com a cara dela, o nosso prota fala que se ela fosse sempre assim, teria mais gente que gostasse dela, deixando ela envergonhada querendo se explicar. Mas o nosso prota interrompe ela, pois eles ainda estão perto do monstro, então não era para ela falar tão alto, e perguntando pro Aragi o que deveriam fazer nessa situação, pois ela mesma recomenda muito eles fugirem, mas Aragi fala que isso não será necessário. Mas do nada o monstro sente uma presença atrás dele, o que fez ele olhar para trás, e quem estava atrás dele era o presidente da sala com suas heroínas. E sem muito papo, o presidente da sala já saca sua espada, e ativando sua habilidade Sword of Evil Crushing, que em português teria significado como espada esmagador do mal. Se gostou e quiser a parte 3, deixa aí no comentário e não esqueça de se inscrever para fortalecer nosso canal. Até a próxima!